ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa hoje e lhe trazer esta mensagem do programa A Hora do Estudo Bíblico. Bem, vamos estudar outro nome de Deus hoje e creio que será de grande ajuda espiritual e bênção para você. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo 23. Enquanto você procura esta passagem, gostaria de agradecê-lo pelas cartas, orações, pelas ofertas. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoá-lo e encorajá-lo através deste programa. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Pai amoroso, graças te damos hoje porque podemos clamar a Ti e depender de Ti. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Somos gratos, ó Pai, pela alegria e privilégio de estudar a Tua palavra, por ela agir em nosso intelecto e em nosso coração, por nos orientar e nos direcionar ao longo do caminho. Nós te louvamos pela instrução que recebemos, pela disciplina que a palavra traz para as nossas vidas. E oramos, Senhor, para que hoje haja uma grande colheita ao compartilharmos a Tua palavra. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, e que haja uma mudança em suas vidas, como resultado deste ministério. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, hoje vamos estudar mais um dos nomes em hebraicos de Deus, e eu quero chamar a sua atenção para o texto em que encontramos este nome em Jeremias, capítulo 23. Vamos ler. Jeremias 23, 6. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Observe que o Senhor é a nossa justiça está em letras maiúsculas. Essa é a tradução do hebraico Jeová Tsidkenu. Vou soletrar porque eu sei que pode ser um nome novo para alguns de vocês. T-S-I-D-K-E-N-U. Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Entre os atributos essenciais e morais de Deus está a sua justiça. Nesta série de estudos, quando eu estava colocando os vários aspectos da natureza de Deus, eu não incluí a justiça de Deus. Talvez eu deveria ter feito isso. Nós vimos a personalidade, sua eternidade, sua soberania, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, sua santidade, sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua graça e sua paternidade. Mas não estudamos sobre a justiça de Deus. Mas veremos agora este nome, Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. É aquela fase fundamental da santidade de Deus que aparece de forma consistente em todas as suas relações com suas criaturas. A justiça pertence a Deus. A justiça é naturalmente e necessariamente uma parte de Deus. Esse nome Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça, aparece em uma profecia de Jeremias e no momento em que o reino de Judá estava em declínio e em direção ao colapso total. Com a morte de Josias, o último dos reis tementes a Deus, o dia de graça de Judá chegou ao fim. Os 3 filhos de Josias reinaram um após o outro e nenhum deles seguiu seu pai na sua santidade, e assim o reino se corrompeu. Jeremias capítulo 22 contém o registro de pronunciamento do juízo de Deus através de seu profeta Jeremias. Assim como Natã, que o sucedeu, o profeta se dirigiu ao palácio real e disse: Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Jeremias 22, 2. Agora, isso certamente é uma abordagem para o rei. Ir à presença do rei e dizer, ó rei, ouça a palavra do Senhor. Agora o que ele fez foi prever o julgamento sobre a terra e sobre os seus líderes e, em seguida, no capítulo 22, conclui com uma declaração solene contra Jeconias. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Capítulo 22, versículo 30. Agora, este é um pronunciamento do juízo sobre o homem e sobre o povo e nação. Mas quando você chega ao capítulo 23, ele começa com uma revisão dos erros desses reis que Deus chama pastores. Vamos olhar agora para o capítulo 23.
Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Esses líderes nacionais eram vistos como pastores. Eles deveriam tomar conta das pessoas que eram as ovelhas, mas em vez disso, eles não se importavam com elas. Eles as dispersavam e não as alimentavam direito. Eles não as guardavam e orientavam, não lhes davam leis, não davam um bom exemplo para elas. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Jeremias 23, versículos de 1 a 5. Agora, esses são os dias da próxima vinda de Cristo, a sua segunda vinda à terra, e ele se chama Renovo Justo. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este é o nome pelo qual ele deve ser chamado. O Senhor é a nossa justiça. Aqui então Deus se apresenta como o Senhor é a nossa justiça, Jeová Tseknu. Que nome para Deus, não é verdade? Em contraste com esses reis injustos, Deus um dia irá colocar em seu trono o seu rei justo, e ele deverá ser conhecido por esse nome. O Senhor é a nossa justiça. Deus sempre foi conhecido pela sua retidão e justiça. Mesmo o ímpio Faraó declarou, o Senhor é justo. Êxodo 9:27. Agora, este é realmente um testemunho vindo de um governante pagão e ímpio. O salmista diz, retidão e justiça são a base do seu trono. Salmo 97:2. Mais uma vez, Salmo 127:4, o Senhor é justo. E ainda, a tua justiça é justiça eterna. Isso está no Salmo 119, versículo 142. O apóstolo Paulo escreveu, e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Isso está em Romanos 9, versículo 14. Em outras palavras, nenhum crente jamais deveria pensar que Deus em algum momento é injusto ou que ele não está certo. Deus é bom e justo em todos os seus caminhos. Você vai ler novamente o Salmo 145, versículo 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Mesmo após o julgamento sobre o povo de Deus, eles podiam testificar dele ou eram capazes de testemunhar com serenidade. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Neemias 9:33. Imagine alguém, depois de Deus tê-los julgado, dizendo, bem, Deus estava certo e nós estávamos errados. Sim, amados, Deus está sempre certo. Em todas as suas decisões, todos os atos e todas as coisas que ele faz, Deus é sempre justo. Deus está sempre certo. Nessa oração sacerdotal do nosso Senhor, registrada em João 17, ele orou, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Pai justo. Então, ele é chamado Pai justo. Ele também é chamado o justo juiz, em 2 Timóteo 4:8 e em Gênesis 18:25. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Até os anjos testemunham. Tu és justo, ó Senhor, em Apocalipse 16:5. Então não importa onde você olhe na sua Bíblia, sejam eles amigos ou inimigos de Deus, sejam seguidores ou não, todos testemunharam, homens e anjos igualmente, que Deus é justo. Dificilmente estudamos estas passagens que lidam com a justiça de Deus sem perceber em grande contraste nossa injustiça. Todos nós precisamos ser lembrados do grande fato de que a justiça do Senhor não se encontra em nós e que todos nós, sem exceção, estaremos, por natureza, em necessidade de justiça quando diante de Deus. Quando se buscou em todos os cantos do universo, o veredito foi que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Nenhum de nós pode negar a injustiça universal do homem, e porque o homem é injusto, ele não pode ser justificado em sua própria correção ou justiça aos olhos de Deus. As pessoas não estão dispostas a aceitar este veredito que Deus deu. Mas, amados, devemos antes de tudo aceitar isto em nossos corações,
para estarmos preparados para receber a justiça de Deus. Enquanto a pessoa acredita que há alguma justiça em seu coração, por natureza, ela vai agarrar-se à sua própria justiça e nunca irá se voltar para o Senhor Jesus e confiar nele. Não se esqueça que neste capítulo 23 de Jeremias, Deus está predizendo que quando Cristo voltar à terra novamente, ele vai ser conhecido pelo nome: o Senhor é a nossa justiça. E apenas quando vemos nossa própria injustiça diante da justiça de Deus, pura e imaculada, nós nos vemos como realmente somos. Romanos 5,12 diz: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir de Adão, toda a raça humana foi introduzida a um estado de injustiça. Agora, aos olhos de Deus, apenas um é justo: o Senhor Jesus Cristo. Ele apenas é o que ele deveria ser. Somente dele o Pai poderia dizer: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Agora, isso nunca poderia ser dito sobre você ou eu. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. E sou certo de que há momentos em que agradamos a Deus, mas existem vezes, amados, que erramos e não andamos em retidão em nosso comportamento, em nossos pensamentos, e por isso Deus nunca poderia dizer isso sobre nós no sentido que disse sobre o Senhor Jesus. E tenha em mente o fato de que nós não devemos nos guiar pelos padrões humanos, porque por esses padrões, talvez, poderemos ver muitas pessoas justas. A imagem em Romanos 3,10 é vista pela norma absoluta e impecável da justiça de Deus, e a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso não quer dizer que ninguém nunca faz o certo em nenhum momento. Significa simplesmente que, pelo padrão da justiça de Deus, nenhum ser humano é justo. E somente quando nos vemos ao lado do Senhor Jesus Cristo, que vemos a nossa injustiça. Creio que um dos maiores problemas que nós temos é de nos compararmos com os outros, ao invés de nos comparar com o Senhor Jesus. Podemos sempre encontrar alguém que não chega ao nosso nível em nosso julgamento, ou podemos encontrar alguém que faz algo que não fazemos, que achamos que não é certo, ou podemos encontrar a pessoa que não consegue viver os nossos padrões morais e o nosso nível de satisfação. E quando encontramos alguém assim, então isso nos faz parecer bons, e aos nossos próprios olhos nos achamos razoavelmente justos. Deus não quer isso. Não devemos olhar para as pessoas. Temos um padrão para o comportamento cristão, e esse padrão não deve ser buscado nos cristãos. Preste atenção. É encontrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nós cristãos olhamos para as outras pessoas ao invés de manter os nossos olhos em Cristo. Cristo deve ser sempre o nosso padrão. Efésios 5:1 diz: Sejam imitadores de Deus. E devemos amar como Cristo nos amou. Cristo é o nosso padrão. Ser semelhante a Cristo é a única coisa que Deus quer dos crentes. Então não vamos nos comparar com as outras pessoas. Todos nós podemos encontrar alguém que não é tão bom como nós somos. E então, o que eu disse e repito, isso nos faz achar bons aos nossos próprios olhos, e então nos enchemos da justiça própria. Bem, nós olhamos para nós mesmos e o que podemos dizer? Nós só podemos dizer o que disse o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Nós consideramos os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. O melhor deles é nós nos vermos como os leprosos que tinham que gritar: imundo, imundo! Sempre que um leproso aparecia em público e estava dentro da visão de uma outra pessoa, deveria gritar: impuro, impuro! Imagine andar pelas ruas gritando imundo, imundo, mostrando aos outros o fato de que você é imundo. Bem, isso é exatamente o que somos, imundos. Nossas vidas são como os filhos de Israel, de quem está escrito: quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. A sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Ezequiel 36:17. Agora, neste versículo em Isaías 64:6, você vai perceber como o profeta usa na forma plural, justiças, todas as nossas justiças.
Isso significa que a contaminação se estende desde o modo pensar, bem como o seu agir. O remanescente de Israel estava tomando seu lugar na presença de Deus. Não há autojustificação aqui. É o lugar que cada um de nós deve ir antes de poder conhecer o Senhor, é a nossa justiça. Jeová Tsekinu. Deus não pode ignorar a nossa iniquidade por causa do que Ele é, o Deus justo. Paulo precisou considerar a justiça da lei como lixo, a fim de ganhar Cristo em Filipenses capítulo 3, começando com o verso 6. Esse foi o seu testemunho. Agora aqui está um homem que realmente amava a lei. Eu creio que se algum homem honrou a lei, este foi o apóstolo Paulo. Paulo tinha grande consideração pelo sistema mosaico, e ele não era um homem salvo antes de encontrar-se com Cristo, mas ele tinha muita consideração pelo sistema, quando ele nos deu o seu testemunho, em Filipenses capítulo 3, começando com o verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Agora observe o versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento em Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Em seguida, ele escreveu sobre as pessoas, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Ele estava falando aqui dos israelitas. Veja, os israelitas não se submeteram à justiça de Deus, mas eles tinham seus próprios padrões de justiça. Nosso Senhor não iria tolerar isso. Se apenas eles soubessem que a sua própria justiça era a submissão do esforço humano para o caminho da salvação de Deus e que isso não é agradável a Deus. Se eles soubessem disso, eles talvez se sujeitassem à justiça de Deus, deixando de lado todo o esforço próprio. Agora, a justiça que Deus exige de nós não é uma característica apenas de caráter, é a justiça do próprio Deus. Nosso Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6. A justiça da qual temos fome e sede é a justiça de Deus. Se a tivéssemos dentro de nós mesmos, não teríamos fome dela. Nós não teríamos sede dela. Mas quando vermos a podridão dos nossos corações por um lado e a justiça de Deus no outro, nós iremos ter fome e sede de sua justiça. Alguma vez você talvez já tenha sentado e feito um inventário do seu coração e de toda a sua vida, e quando você fez isso, você disse, ei, eu estou bem podre e certamente não sou a pessoa que deveria ser. Eu tenho ficado muito aquém do padrão de Deus. Eu já fiz isso, mais de uma vez, e tenho chegado à conclusão de que, além da justiça imputada de Jesus Cristo, eu não tenho direito de representá-lo. Agora, a verdade apresentada para nós no texto de Jeremias, bem como no Novo Testamento, é que Jeová Tsekinu não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo, e que a justiça diante de Deus pode ser encontrada somente nele. Justiça diante do homem é provisão de Deus. Não é possível para o que confia na lei alicerçar-se em uma graça justificadora. A lei que estabelece a culpa do pecador vai condená-lo. Bem, isso é verdade para todos nós. Agora, se formos justificados, devemos encontrar a justiça não em nós mesmos, mas em outra pessoa, e essa pessoa é o próprio Cristo. Pedro, Estevão e Paulo pregaram a Cristo como o justo dos justos. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado de renovo justo em Jeremias 23, versículo 5. Paulo escreveu, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus justiça. 1 Coríntios 1:30. Nenhum homem, à parte de Cristo, tem a qualidade de ser justo. Isso é absolutamente certo, pois Deus busca a justiça. Nenhum homem em si mesmo é o que ele deveria ser. Mas pela fé em Cristo, um pecador convertido torna-se o que Deus requer que ele seja, e este homem está diante de Deus em Cristo em perfeita e incontestável justiça, pois foi justificado por Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você não vê o que Deus fez por nós, amados, na nossa justificação? Nos livrou do pecado. Cristo tomou o lugar dos pecadores e foi oferecido em sacrifício por nós.
Isso foi a nosso favor, no nosso lugar, e agora a sua justiça torna-se nossa justiça. Nossos pecados foram imputados a Cristo e Deus imputa a sua justiça em nós. Assim, em Cristo, somos justos. É o que nos tornamos em Cristo. Quanto do nosso pecado Cristo tomou? Tudo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Embora seja verdade que a justiça é um dom gratuito de Deus ao homem, Deus concede este dom para trazer uma mudança na vida do crente. Se nós somos feitos justos, então somos como deveríamos ser. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Bem, antes do mundo ver o cumprimento da profecia de Jeremias com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Jeová Tsidkenu, eles nunca vão entender o significado de ser justo diante de Deus e do homem. Você é filho de Deus? Você tem a justiça imputada em você? Então seja o que você deve ser, justo no seu pensamento. Pense de acordo com as Escrituras, justo em seu comportamento. Vamos agir conforme a palavra de Deus, justos na nossa conversa. Vamos falar de acordo com as regras da santa palavra de Deus. Deus quer que sejamos o que somos. Se somos salvos, temos a sua justiça imputada a nós, e Ele é o Senhor, a nossa justiça. Bem, em nosso próximo estudo vamos ver outro nome de Deus, o Senhor, meu pastor. Até lá então, que Deus o abençoe e você continue olhando para o alto. Um abraço e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.